Vamos acompanhar esse vídeo do deputado Luiz Lima. Aperta o play, edição. Eu quero conversar com você, eleitor de direita, principalmente do estado do Rio de Janeiro. Se você tivesse a oportunidade de ser candidato a prefeito, você escolheria um vice com ligação com o PSOL, com o partido de esquerda? Ah, agora sim encontrei o que eu estava procurando. Esse é o perfil que a gente precisa. Esse é o perfil que a gente precisa. E foi isso que aconteceu no município de Nova Friburgo. O candidato Johnny Michael, atual prefeito, candidato pelo PL, indicou o seu secretário de governo, o secretário da Casa Civil, que já foi advogado do Glauber Braga, do PSOL, nas eleições de 2018. Enquanto o presidente Bolsonaro lutava pela vida, o vice-prefeito candidato em Nova Friburgo advogava para Glauber Braga, do PSOL, em 2018. Vocês lembram daquele episódio do Adélio, facada, Adélio ex-filiado ao PSOL? Mas para por aí? Não para por aqui, tem mais. Rodrigo Ascoli, o candidato escolhido pelo prefeito Johnny Michael do PL, a vice-prefeito, foi secretário parlamentar do deputado federal Glauber Braga, aqui em Brasília. Olha a ligação. O PSOL, para minha surpresa, retirou a candidatura da então candidata a prefeita do partido, logo depois desse anúncio. Será que foi uma coincidência? Johnny Michael, candidato a prefeito, não enganou somente a mim, não, que já sabia desse histórico de ligação dele com o partido de esquerda. Enganou o PL. Enganou o PL. Bom, comprometeu o áudio do vídeo. Segura para mim, edição. Eu vou conversar com o Luiz Lima. Luiz está ao vivo para conversar conosco. Luiz, eu estou ouvindo esse absurdo. Já que você está ao vivo com a gente, vamos tentar entender. Luiz é presidente do diretório do PL de Nova Friburgo, na região serrana do meu Rio de Janeiro. Luiz, seja bem-vindo. Já de cara quero te perguntar, por que você não saiu como candidato, então, para representar a direita na tua cidade, em Nova Friburgo? Luiz, bom dia, querido, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Você está me ouvindo, Pitoli? Perfeitamente, Luiz. Que bom. Pitoli, não, eu não sou presidente do Diretório Municipal de Friburgo. Eu renunciei em novembro do ano passado, já percebendo essas movimentações em relação à política do PL no estado do Rio de Janeiro, e que essa ganância, essa vontade de fazer o maior número de prefeitos a qualquer custo e filiando ao partido prefeitos com mandato, com a máquina pública, que só tem eleição de primeiro turno, que é claro que nesses municípios quem está no governo tem mais chance de vencer a eleição, em razão da quantidade de cargos públicos que oferece para a população e tem um impacto grande no percentual em relação ao número de habitantes. Conversei com o presidente Bolsonaro ontem pela manhã. É um escândalo para o município que fica no centro do estado do Rio de Janeiro, estado do presidente Bolsonaro, e ele teve aí 7 mandatos como deputado federal. Você tem um candidato a prefeito que indica como vice-prefeito candidato o ex-advogado do Glauber Braga do PSOL, chefe, assessor parlamentar do Glauber Braga, secretário executivo de governo da sua mãe, quando foi prefeito. Então, Pitoli, o presidente Bolsonaro indignado, Flávio Bolsonaro indignado. Eu alertei há muito tempo de que isso estava acontecendo em diversos municípios do estado, mas, infelizmente, quando a gente perde a essência, isso não acontece no PT, não acontece no PSOL, não acontece no PDT, não acontece naqueles PSB. Você jamais vai ver um candidato a vice-prefeito em um município, quando o candidato é do PT, um candidato a vice-prefeito com ligação com o Bolsonaro. Você não tem. Mas o que a gente está percebendo é que o PL deixou de lançar candidatos a prefeito no município, no estado do Rio de Janeiro, como Resende. Resende tem a AMAN. A AMAN é uma referência em relação a apoio ao presidente Bolsonaro. Resende é um município no sul fluminense, deu maior percentual, não tem candidato do PL. E aqui, em Nova Friburgo, o candidato a prefeito não usa nenhuma imagem do presidente Bolsonaro, nunca ajudou o presidente Bolsonaro em 2018, em 2022, e a gente tem essa perca da essência partidária. Então, você, brasileiro, que votou no presidente Bolsonaro em 22, em deputados federais, que transferiram recurso público para financiamento de campanha, que é baseado no número de deputados federais, temos mais de 100 no PL. Hoje, o seu recurso está sendo usado para financiar candidaturas
que trazem a rebote pessoas ligadas a partido de esquerda que podem se tornar o prefeito. Caso o prefeito sofra impeachment ou saia para se candidatar a deputado estadual federal em março de 26, esses vice-prefeitos ligados a partido de esquerda podem se tornar prefeitos nesses municípios, Luiz, com recurso financiado pelo eleitor de direita. Luiz, eu vou tocar num ponto que eu acho que ganhou a mídia ontem, hoje pela manhã na Tupi. Eu estava ouvindo o comentário do pessoal ali, dizendo o seguinte: pô, e o Romário? Romário é um senador do PL e que está apoiando o Eduardo Paes no Rio. Não está com ramagem no Rio. Nós temos outras situações, e me permita, Luiz, fazer um comentário aqui. Por exemplo, o que está acontecendo hoje na Bahia. Na Bahia salta de 50 diretórios para 250 diretórios o PL. Nisso aí vem no meio sujeira, vem quem não serve para estar ali, vem porcaria, vem uma série de coisas, porque nesse afã, nessa vontade, no ímpeto de fazer mais prefeituras pelo Brasil, você muito bem aponta que vem porcaria junto, Luiz. A gente vai ter problema para resolver, o PL vai ter problema, o presidente Bolsonaro já fez um vídeo dizendo que não vai ter condição de olhar para as 2.000 cidades onde tem candidatos o PL, e a gente, na condição de eleitor, vai ter que fazer esse exercício, hein, Luiz? Pitoli, é melhor você ter um candidato no município que fique em terceiro lugar, mas que os eleitores tenham a certeza que aquele candidato tem convergência política com o eleitorado, que tem convergência política com o Bolsonaro, porque você cria uma fidelidade e uma essência, você tem verdade. Mas você eleger prefeito, como acontece em muitos municípios do Brasil, não é só no estado do Rio de Janeiro, não. E que esse prefeito, em 26, ele vai ter um compromisso com o diretório estadual daquele estado, que muitas das vezes não está apoiando o presidente Bolsonaro. Nós temos 100 deputados hoje do PL, mais ou menos. 30 deputados não votam com oposição, votam com Lula, do PL. Só que esses 30 deputados aqui, eles têm recurso, como eu tenho também, para apoiar vereadores e prefeitos nos seus estados. Imagina os candidatos que eles apoiam se eles não votam com a oposição em Brasília. A gente vai ter pelo menos 30% desses prefeitos eleitos pelo PL que não são Bolsonaro. Então, eu digo o seguinte, Pitoli, é melhor você doar esse dinheiro. É melhor doar esse dinheiro, doa para a PAI, doa para instituições de caridade, do que você financiar o inimigo. Então, o PL agindo assim, ele tem um prazo de validade curto. Ontem de manhã eu conversei com o presidente Bolsonaro sobre a situação aqui de Nova Friburgo. Ele, desculpa a palavra, ele estava puto da vida. Mas puto da vida. O Flávio Bolsonaro, o secretário de saúde aqui de Nova Friburgo, e eu uso Nova Friburgo porque isso replica em outros municípios, é porque eu estou aqui. O secretário de saúde de Nova Friburgo, desse atual prefeito que vem candidato ao PL, chama o senador Flávio Bolsonaro de bandido nas redes sociais dele, chama a direita de corja, desclassifica o presidente Bolsonaro. Como o partido do presidente permite essa candidatura? Esse candidato era para ser expulso do partido. Vê se em Maricá, que o candidato é o prefeito, é o Quaquá, que é o deputado federal, vê se ele vai admitir que um secretário de saúde dele chame o presidente Lula de bandido. Ele demite na mesma hora. A direita, Pitoli, a direita, ela é forte na população, ela é forte nas ruas, mas se tratando de política partidária, é pequenininha. É um anão político. Luiz. A direita no Brasil, se tratando de sistema político partidário, é anão. É como o Lula é fora do Brasil, anão diplomático. A direita é um anãozinho, com todo respeito ao cidadão que é anão. Eu quero dizer, é pequenininho, pequenininho, pequenininho.
Luiz, a gente tem uma situação também que acho que merece a atenção do eleitorado. Nesse caso, eu imagino que está se montando uma coligação em Nova Friburgo. Eu não sei o que vem por aí. Ou esse candidato a vice, que é PSOL até debaixo d'água, vem travestido de filiado a qual partido? MDB. Hã? MDB. MDB. Obrigado, Luiz. Era aí que eu ia chegar. A gente tem que começar a olhar para as coligações e partir do seguinte princípio. MDB. Aí você vai falar, pô, mas o Nunes é do MDB em São Paulo. Eu já tratei desse assunto aqui ontem, ao vivo, com Pablo Marçal, aqui ontem, ao vivo, dizendo o seguinte: eu fiz uma defesa do presidente Bolsonaro naquele vídeo que ele grava falando sobre o Ricardo Nunes, que mostra um incômodo do presidente Bolsonaro em defender. Mas por quê? Ricardo Nunes em São Paulo é o que o Valdemar quis. Infelizmente, porque era para ser Ricardo Salles em São Paulo, de fato representando a direita, de fato representando o PL, mas assim não aconteceu. E aí, naquele ainda outro vídeo que citei há pouco do presidente Bolsonaro, ele pede para você olhar para as coligações. Aqui numa entrevista conosco, Luiz, o presidente Bolsonaro fez duras críticas, falas pesadas e contundentes com relação a Gilberto Kassab. Kassab, que é do PSD, que tem secretaria em São Paulo, vice-governador em São Paulo. PSD de dado. D de dado, exatamente. E que tem ministérios do governo Lula. Então, por exemplo, se você olhar, tem PL e PSD de Kassab, aquilo não tem o aval do presidente Bolsonaro. Se você olhar, o MDB é o MDB do Baleia Rossi. Topa tudo, amigo. Topa qualquer parada quando é um investimento no convencimento do parlamentar. É o MDB do Renan Calheiros, cara. Eu não posso me esquecer disso. Então, quando você, eleitor, pegar o santinho ali, ou na campanha eleitoral, rádio, televisão, internet, enfim, olha a coligação. Vê o que é água e óleo ali, começa a entender de fato, para a gente poder, né, fazer a nossa parte, né, Luiz? Pitoli, o que está acontecendo agora em São Paulo, em 24, é o que aconteceu no Rio de Janeiro em 2020. O meu pai, já falecido, sempre falou o seguinte para mim: o tempo é o senhor da razão. O que aconteceu na capital do estado do Rio de Janeiro em 2020? É muito parecido com o que está acontecendo com São Paulo agora. O candidato, o prefeito, era o senhor Marcelo Crivella, que hoje é deputado federal do Republicanos. O presidente Bolsonaro, pressionado por uma aliança nacional com a Igreja Universal, com republicanos, com os evangélicos, foi levado a apoiar o Marcelo Crivella contra o Eduardo Paes. Eu vim candidato, autorizado pelo presidente Bolsonaro, pelo Flávio, tive 7%. É o que está mais ou menos, estava o Pablo Marçal. O Pablo está subindo agora, porque está tendo debate. Em 2020 não teve debate, infelizmente. Mas eu não tive o apoio do presidente Bolsonaro. Ele gosta muito de mim, falava comigo no telefone, mas tinha que declarar apoio ao Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella não ganharia do Eduardo Paes, da Marta Rocha, da Benedita e nem de mim no segundo turno. Uma rejeição imensa. Sua base era os evangélicos ali com 20% a 25%. O Eduardo Paes ganha a eleição em 2020. O momento da gente derrotar o Eduardo Paes era em 2020, para impedir que ele se reelegesse em 24, porque ele está com a máquina do governo. O Lula é presidente e ele quer ser governador em 2026. O que aconteceu no Rio de Janeiro? O Marcelo Crivella se torna deputado federal em 22, porque ele não se reelegeu. E com quem que o Marcelo Crivella hoje está no governo? Com quem que ele vota? Ele vota com o Lula. E ele foi apoiado lá atrás pelo Bolsonaro. Então, o que está acontecendo agora em São Paulo é um xadrez político que o presidente Bolsonaro, pelo sistema partidário nacional, ele é levado, de certa forma, até mesmo contra a sua própria vontade e está num xadrez, está num imbróglio. Só que a gente acaba fortalecendo o inimigo, e eu vou te dizer aqui, se o Nunes não se reeleger e vier candidato a deputado federal em 2026, eu tenho absoluta certeza que ele vai seguir a natureza do MDB, que é apoiar quem está no poder, seja quem for. Exato. Então você pega MDB, PP, republicanos, PSD, o PP tem ministério no governo Lula, o MDB participa, o MDB, metade do MDB aqui no Rio de Janeiro, ou mais até, está com o presidente Lula. Então, é você fazer mais do mesmo. Ainda não temos um partido, assim,
de direita no nosso país, realmente, 100%. A gente tem um PL com muita gente participando, tem muita gente boa no PL, tem, mas se você pôr na ponta do lápis aqui, eu botei o número 30 aqui, né? Que é mais ou menos o número de deputados do PL que vota com o governo Lula na Câmara dos Deputados, você tem, infelizmente, hoje o presidente Bolsonaro, depois de tudo que ele fez, quase perdeu a vida, dorme mal, há 8 anos ele não dorme direito, é um sacrifício absurdo. Ontem eu conversei de manhã com ele, dá para notar que é natural a pessoa estar estressada. Eu também fico estressado com um pontinho, um grãozinho de areia no Brasil, que é Friburgo, que é o estado do Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, somente com 92 municípios. Fico imaginando Minas Gerais com 800 municípios, fico imaginando São Paulo aí com mais de 500 municípios. A dor de cabeça que Pitoli, mas era tão fácil a gente mudar. Mais importante, Pitoli, do que a gente fazer 1000 prefeitos, é melhor fazer 300 prefeitos que estão firmes com a gente do que 1000 prefeitos estilo MDB. Concordo. Que a Deus dará. Concordo com você, Luiz. E acho que o teu grito de alerta fica para o Brasil. O que Luiz Lima está fazendo agora é um grito de alerta para o Brasil, que acontece em Nova Friburgo, onde o candidato a vice, né, na reeleição do atual prefeito, o cara é PSOL até debaixo d'água, o cara é Glauber Braga até debaixo d'água. Essa situação se replica. Por exemplo, tem uma participação aqui, Luiz, Bruno Scarlatti Drevec. Pitoli, a situação de Itapoá, pequena Itapoá, litoral norte de Santa Catarina, é igual ou até pior. Então, se a gente começar aqui a mapear o Brasil, né, teve uma participação, por exemplo, aqui que falou na Bahia, tem muito petista vestindo a camiseta do PL nessa eleição para aproveitar o momento. A gente sabe como está, né? Então, o que o nosso querido Luiz Lima está fazendo é um grito de alerta para que você, na tua cidade agora, não acredite em lobo que está vestido em pele de cordeiro, hein? É um grito de alerta, Luiz, e te agradeço por isso, viu, querido? Eu que agradeço, Pitoli. Nós temos 46 dias pela frente de campanha e eu espero que o eleitor pesquise melhor do que discurso a história de cada candidato. Veja onde ele estava em 2018, veja onde ele estava em 2020, nas últimas eleições municipais. Vê se ele deu apoio a essa loucura do fica em casa e acabar com a nossa economia. Vê de que lado ele estava. Cada opinião dele revela a sua própria natureza. Então, é fácil hoje, através do Google, a gente resgatar vídeos e a história de cada candidato.